Bom dia! Hoje vamos estudar critérios de divisibilidade. Aqui quem fala é o professor Jonas e a nossa disciplina é matemática. Muito bem, então, para que servem os critérios de divisibilidade? Em algumas situações, fazer divisão entre dois números pode ser um pouco complicado, dependendo de quantos algarismos cada número pode possuir. Por esse motivo, podemos adotar alguns critérios para saber se um número é ou não divisível por outro, e assim facilitar uma determinada divisão. Os critérios de divisibilidade são condições que nos permitem saber se um número é ou não divisível por outro, sem a necessidade de efetuarmos a divisão. Primeiramente, vamos estudar aqui a divisibilidade por 2. Quando é que um número é divisível por 2? Bem, um número será divisível por 2 se terminar sempre em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isto é, quando for par. Veja aqui alguns exemplos. Exemplo A. 60 dividido por 2 é igual a 30. Isso é uma divisão exata. 38 dividido por 2 é igual a 16. Também é uma divisão exata. 42 dividido por 2 é igual a 21. Também é uma divisão exata. Lembrando que uma divisão é considerada exata quando o resto é igual a zero. Perceba que em cada uma dessas divisões você tem um número cujo último algarismo é um termo par. Por exemplo, o 60 termina em 0. O 38 termina em 8 e o 42 termina em 2. Todos esses números são números pares e por esse motivo são divisíveis por 2. Então, no fluxograma aqui ao lado, a gente percebe que a regra é bem simples. O número termina em 0, 4, 6 ou 8. Se isso for verdade, o número é divisível. Mas, se isso não ocorre, o número não é divisível por 2. Muito bem, então vamos para o próximo critério de divisibilidade. Agora vamos falar da divisibilidade por 3. Quando é que um número é divisível por 3? Bem, um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Então é bem simples, basta você pegar o número e somar individualmente cada um dos algarismos que o forma. Se o resultado dessa soma for um número divisível por 3, então podemos dizer que esse número é divisível por 3. Veja só esse exemplo, 1647. Vamos verificar se ele é divisível por 3. Primeiro você soma todos os algarismos separadamente. 1 mais 6 mais 4 mais 7. Percebe-se assim que dá igual a 18. Mais 18 é divisível por 3. É igual a 6, uma divisão exata. Então, por esse motivo, podemos concluir que 1647 é divisível por 3. Então, a divisibilidade por 3 é bem simples. Basta notar que os algarismos que formam aquele número, ao serem somados, resultarão em um número que é divisível por 3. Muito bem. Então, vamos falar aqui do próximo critério de divisibilidade. A divisibilidade por 6. O número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Veja só alguns exemplos. 60 é divisível por 6, pois 60 dividido por 2 é igual a 30 e 60 dividido por 3 é igual a 20. Ambas as divisões são divisões exatas. E você percebe ainda que o 60 é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Mas, e se o número for divisível por 2 e não for divisível por 3? Nesse caso, ele não é divisível por 6. Mesma coisa acontece se ele for divisível por 3 e não for divisível por 2. Então, ele não será divisível por 6. Ou seja, a condição para que um número seja divisível por 6 é que o número seja divisível por 2 e seja divisível por 3. Se essa condição obedece, dizemos que o número será divisível por 6. Muito bem, então. Vamos falar agora da divisibilidade por 4.
Um número será divisível por 4 quando terminar em 00, ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Vamos ver aqui alguns exemplos. 128. Será que ele é divisível por 4? Se analisarmos os dois últimos algarismos da direita desse número, percebemos que esses algarismos formam o número 28. E 28 é divisível por 4, né? Nesse caso dá 7. Se essa condição está sendo satisfeita, podemos afirmar que 128 é divisível por 4. 7.900 é divisível por 4, pois sua terminação é 00, ou seja, os dois últimos algarismos são iguais a 0. Sempre que isso ocorrer, o critério de divisibilidade por 4 é verdadeiro, é satisfeito. O próximo critério de divisibilidade que vamos falar agora é a divisibilidade por 8. Um número será divisível por 8 quando ele terminar em 000, ou quando o número formado por seus três últimos algarismos da direita for divisível por 8. Por exemplo, 7.000 é divisível por 8, pois seus três últimos algarismos são 000. 56.104 é divisível por 8, pois 104 é divisível por 8. Então, o número completo é divisível por 8 também. 61.112 é divisível por 8, pois 112 é divisível por 8. 112, né, são os três últimos algarismos aqui deste número. E o número 78.164 não é divisível por 8. Note que nesse caso, essa parte que está em vermelho, que representa os três últimos algarismos, ela não dá para dividir por 8, ou seja, não é divisível por 8. Sendo assim, o número 78.164 também não é divisível por 8. Enfim, na divisibilidade por 8, precisamos que o número tenha terminação 000 ou que os seus últimos algarismos da direita seja divisível por 8. Divisibilidade por 9. A divisibilidade por 9 é parecida com a divisibilidade por 3. Por quê? Porque se o número natural ele é divisível por 9, isso acontece quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Por exemplo, vamos verificar se 162 é divisível por 9. Vamos pegar esse número e somar todos os seus algarismos. 1 mais 6 mais 2. O resultado vai ser 9. Então percebemos o quê? Que 9 é um número divisível por ele mesmo, né? Sendo assim, essa divisão é exata e concluímos que 162 é divisível por 9. Então esse é o critério de divisibilidade por 9. Basta que a soma dos algarismos que formam esse número resulte em um número divisível por 9. Vamos falar aqui de mais alguns critérios de divisibilidade. Esses critérios são mais práticos e, de imediato, nós podemos perceber quando efetuarmos contas de divisão. Por exemplo, a divisibilidade por 5. Quando é que um número é divisível por 5? Simplesmente quando ele tiver uma terminação 0 ou 5. Quando o seu último algarismo for 0 ou 5, ele vai ser divisível por 5. A divisibilidade por 10. Um número natural será divisível por 10 quando terminar simplesmente em 0. Divisibilidade por 100. Um número natural será divisível por 100 quando terminar em 00, dois zeros consecutivos. E a divisibilidade por 1000. Um número natural será divisível por 1000 quando terminar em 000, ou seja, 3 zeros consecutivos. Então, esses são os critérios de divisibilidade mais gerais, que envolvem o número 0. Tanto o 5, o 10, o 100 e o 1000. Eles precisam, ter uma terminação 0, com exceção do caso do 5, que pode ser 0 ou 5. Enfim, agora que estudamos os critérios de divisibilidade, vocês estão preparados para fazer uma atividade que está na página do livro que vai ser indicada. Tenham todos bons estudos.